queridos irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para começarmos o nosso bate-papo de hoje, se assim posso dizer. Você já esteve em situações em que você teve que provar que realmente era cristão? Normalmente, nós não temos que provar para as pessoas que nós somos cristãos. Pelo menos eu penso assim, né? Mas já teve uma época que o povo de Deus, eles precisavam, sim, provar que eram cristãos. E é sobre isso que nós vamos falar, trazendo para esse tempo que nós estamos vivendo, de uma grande tensão em que, agora sim, o povo de Deus precisa realmente manifestar a glória de Deus em tudo que está acontecendo no tempo que estamos vivendo. Muita tensão, muita insegurança, muito questionamento interior, e nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu gostaria até que Milene lesse Atos capítulo 4, a partir do versículo 27. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos então à leitura bíblica. A partir do versículo, Eliana? 27. 27. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nesta noite um pouquinho. Eu gostaria de te perguntar, porque eu me pergunto todos os dias, como está a minha fé? Como é que está a minha coragem diante de toda essa situação? Como eu estou enfrentando? Qual tem sido o meu discurso? Será que está oscilando para lá e para cá, dependendo daquilo que eu ouço, dependendo das notícias que eu chego? Eu estou tendo coragem suficiente e ousadia para continuar com o mesmo discurso, proclamando: só o Senhor é Deus. Ele tem resposta para tudo. Ele está no controle de todas as situações. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Será que nós estamos nesse tempo assim? E eu acho interessante que esses irmãos, eles estavam vivendo assim um momento assim de grande tensão, apesar de todas as coisas boas que antecedem esse capítulo 4, que é a cura daquele homem na Porta Formosa, e eles conquistam a simpatia de todos, aquele discurso maravilhoso de Pedro, e tudo acontece, mas logo vem a perseguição. E eu achei interessante essa oração, que eu acho que é muito boa para nós nesse tempo, nos lembrar. Porque eles podiam ter pedido o livramento, eles estavam sendo perseguidos, começando a ser perseguidos, podiam ter pedido o livramento, podiam ter pedido um montão de outra coisa, mas eles pediram ousadia e intrepidez para anunciar, ali continuar anunciando o nome do Senhor. Então, é sobre isso que eu gostaria que você pensasse, gostaríamos de falar sobre isso nessa noite. Nós somos cartas vivas de Cristo, e certamente o mundo tem nos olhado, tem nos observado nesse instante. Então, se nós começarmos a oscilarmos na nossa fé, se nós estivermos, de certa forma, cambaleando naquilo que tanto professamos, tanto declaramos, como que nós iremos levar Cristo às outras pessoas? Como nós iremos testemunhar daquilo que temos visto e ouvido, se nós não permanecermos verdadeiramente naquele que é o autor e consumador da nossa fé? É tão importante nesse tempo nós nos firmarmos, nos aliançarmos verdadeiramente ao Senhor em tudo aquilo que professamos. Eu, como ministra de louvor também, eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado.
A gente fala muito sobre isso quando a gente ministra o louvor, quando a gente declara o louvor. Às vezes a gente está aqui declarando determinados louvores, confiando em nosso Deus, né? Não seremos abalados. Aí vem o momento da luta, vem o momento da dificuldade, pronto. A primeira coisa que acontece, o nosso coração se abala, a nossa mente fica o tempo todo insegura, pensando por onde vai vir o próximo ataque, e aí a gente não vive aquilo que a gente canta. Pior, eu penso, que seja com a palavra, com a nossa vivência com o Senhor. Se isso começa a se desestabilizar, a nossa fé, ela fica o tempo todo sendo ameaçada. E certamente nós seremos alvo fácil na mão do diabo. É verdade. E todas essas questões, esses questionamentos que passam hoje pela nossa mente, eu creio, né, muitos de nós, e não estou falando isso assim desmerecendo ou desprezando ou chamando as pessoas de fraco, não, né, não é isso. Porque a verdade é que quando as coisas estão boas, nós, né, temos aquela força, aquela dinâmica espiritual, aquela vida cristã assim, né, bem avivada. Mas a gente precisa entender, e a gente esquece, e é justamente que entra essa questão que eu achei interessante, deles terem parado para orar, para pedir um revestimento que eles sabiam que eles não tinham de si mesmo. Né? Porque nós sabemos que, quando nós falamos, é muito interessante ouvir hoje, às vezes as pessoas irem consolar as outras diante das perdas e dizer, foi a vontade de Deus. Não que seja feita a vontade de Deus, não foi feita a vontade de Deus. Mas nós nos esquecemos que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está respaldada na sua lei. E quando não está na vontade de Deus, por exemplo, a morte prematura, não faz parte da vontade de Deus. Não está dentro do projeto de Deus para a humanidade, essas assolações. Não está dentro do projeto de Deus, não é a vontade de Deus. Mas sim a justiça de Deus, né, que tem se manifestado através de juízos de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E como resistir, como se colocar diante dessas situações? Somente pedindo, primeiramente, o revestimento do Senhor, foi o que eles fizeram, porque, como eles falam aqui, tudo que fizeram, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles tinham ciência de que tudo que estava acontecendo, Jesus já tinha falado para eles que ia acontecer. As perseguições, as humilhações, né, iam ser feito escória, como ele disse para eles mesmos, se fizeram ao ramo verde, né, que fará com o seco? Então, eles estavam prevenidos quanto a isso. A situação chegou, eles não sabiam como lidar com a situação. O que eles fizeram? Foram pedir socorro ao Senhor. E é isso que nós queremos hoje, nesse momento de intercessão, chamar você a fazer. Não tem força? Não deixe o inimigo te pegar e te condenar e te afligir a alma. Não, é correr para os pés do Senhor. E às vezes alguém pode pensar, mas a irmã Eliana, ali eles estavam em grupo, era muito mais fácil. Agora nós estamos isolados e tem aquele contexto, né? A união faz a força, então nós precisávamos estar juntos. Mas a união não está no ajuntamento. A união está no pensamento, no mesmo espírito, no mesmo posicionamento. Isso nós temos recebido. Nós temos sido incentivados a manter esse pensamento, essa dinâmica, essa atitude, essa postura de fé e de coragem que está sendo exigido de nós hoje, agora. E cada dia mais e mais nós vamos estar sendo exigidos verdadeiramente, né? Para que a gente possa dar testemunhos, para que a gente possa dizer e falar do amor de Deus, daquilo que Deus pode gerar em nós, né? Nós somos chamados a isso o tempo todo. E, realmente, como a Eliana falou agora, eu lembro de uma palavra que fica lá em Salmos que diz, né? Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Essa certeza, essa firme convicção de que se não é o Senhor que está junto de nós, se não é o Senhor que está ali nos fortalecendo, nos habilitando para passar por aquela situação, certamente que as nossas forças elas se esvaem. Porque na força do nosso braço, nós até caminhamos por um tempo, mas vai chegar uma hora que essa força ela vai esvanecer. Na força do braço do Senhor, nós conseguimos, como diz a palavra, saltar muralhas, desbaratar exércitos, ir muito além da nossa própria condição humana. Então, nesse tempo, é necessário que realmente a gente
tenha esse entendimento. O Senhor aqui fala que estava tudo realmente predeterminado, como diz a palavra, né? Mas isso não tira a nossa responsabilidade de buscar e de confiar e de declarar essa confiança no Senhor. Como a Eliana também disse, eu posso também agregar nessa palavra que ela deu, em relação a gente não tirar essa responsabilidade de nós mesmos, mas a buscarmos e a entendermos que no Senhor nós conseguimos vencer essas batalhas, os dias maus, porque eles vêm. A Bíblia diz que eles vêm. É preciso que nós estejamos cheios do seu Espírito, cheios do Senhor, cheios das águas que jorram da fonte de Deus, para que quando chegar esses dias, como nós estamos passando agora, nós possamos estar embebidos dessa água que jorra da fonte e sermos aquela árvore que está junto ao ribeiro de águas, que possamos frutificar, florescer, confiar, permanecer, continuar e também incentivar e emular a todos e a tantos que estão à nossa volta. É tão necessário isso. E somente no Senhor, firmados nele, na sua palavra, nós poderemos alcançar tudo isso que a nossa fé, como diz a palavra do Senhor, a fé que vence o mundo, que essa fé possa nos levar a caminhar cada vez mais, a progredir para aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. O importante para nós é entendermos o seguinte: não adianta ficarmos pesando o tempo. Quanto tempo? A gente está pedindo, apressa-te, Senhor, né? Faz cessar isso, passa essa praga. E fazemos assim aqueles prognósticos positivos, né? Não, vai passar logo, vai passar logo. Mas nós precisamos entender o seguinte: talvez não passe logo. E aí? Como é que nós vamos ficar? Precisamos continuar trabalhando pela nossa fé. A palavra do Senhor fala que essa fé pode ser aumentada. Assim como a santificação ela é progressiva, a fé também tem seus pequenos começos e elas vão ser aumentadas. Se necessário for, se tivermos que passar por mais tempo nisso, precisamos ainda hoje, se você ainda não começou esse processo, essa disciplina, de buscar o Espírito Santo de Deus para te fortalecer. Onde você está, na posição que você está, diante daquilo que você está vivendo hoje, porque pode ser que esse tempo não seja abreviado, que demore um pouco mais, pode ser que muitas outras coisas se agravem ainda. E como nós vamos ficar como crentes? Vamos tirar a mão do arado, como diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz que aqueles que tiram a mão do arado e olham para trás, não é digno dele, não é digno da sua confiança. E aqui eles pediram, o Espírito Santo nos ajuda, e eles receberam. Se vocês continuarem lendo, eu creio que conhecem, Atos logo depois, as coisas se intensificaram, ficaram piores ainda. Mas eles ali não pararam de falar do amor de Deus e anunciar a Cristo e o caminho que eles abraçaram e amaram. E eles confiaram, né? Então, que seja isso para nós, né? Um alento ao nosso coração. Não algo que venha nos perturbar ainda mais. Não, mas um alento ao nosso coração para continuarmos buscando essa fé, esse sustento e essa ousadia que a gente encontra com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Realmente, depois se a gente for olhar ali, né? Eu estava olhando rapidamente hoje o texto, fala sobre a morte de Estevão, né? E eu posso imaginar daqueles que presenciaram aquele momento, o quão chocante foi aquilo. E nós não passamos nem por metade disso, né? Não vimos nem metade disso. Não temos visto. E com tão poucas coisas, eu posso dizer isso, irmãos, à luz dessa situação de Estevão e tantas outras da palavra de Deus que nós vimos que os mártires, né, passaram. Mas logo a gente já fica alarmado, logo a gente já fica desestabilizado, logo a gente perde, né? A gente parece que fica meio sem chão. Né? E como que eles ficaram naquela época? Então, essa atitude realmente desses nossos irmãos em Cristo, que ficou aqui relatado para nós, deve nos alertar, nos chamar a atenção, né? Nos emular a buscar o Senhor, a pedir verdadeiramente, Senhor, me dá que eu seja canal teu, onde eu fui plantado, que eu possa falar, que eu possa me posicionar, que eu possa exalar o teu perfume. Amém. Com essa ousadia, com essa intrepidez, e a gente avançar cada dia mais e mais, fazendo com que as pessoas realmente desejem essa fé, esse Deus a que a gente serve. Amém. E nós vamos orar nessa noite, né, nesse momento de oração, nós vamos estar intercedendo para que tanto nós quanto você
né, seja fortificado, fortalecido no Senhor, que avance na sua fé, que em nome de Jesus Cristo você possa buscar mesmo esse alimento, esse sustento. E notem o seguinte, eles não tinham a palavra ainda, essa palavra que nós temos, que estamos aqui transmitindo e nos alimentando. Eles eram a palavra, eles estavam formando a palavra está aqui hoje por causa deles. Amém? E para o futuro, para as próximas gerações, você também pode ser, eu posso ser a palavra para a próxima geração. Amém? A nossa irmã Milene vai estar orando nesse momento, em nome de Jesus, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Vamos orar então? Coloque-se diante do Senhor agora, reserve esse momento para essa intimidade, para esse momento pessoal com o Senhor. Diante de tudo que nós conversamos aqui, que essa conversa possa ter edificado o teu coração e que nós possamos agora juntos aplicar essa palavra à nossa vida. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, neste dia, Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, porque a tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, Senhor, e ela produz em nós, Senhor, ó Deus, peso de glória. Senhor, obrigada, Senhor, porque, como a tua filha acabou de dizer, Senhor, esses teus filhos estavam vivendo, escrevendo a palavra, Senhor. Deus, eles não estavam ainda, Senhor, num contexto em que pudessem, Senhor, ó Deus, olhar e saber, Senhor, como eles poderiam nos nortear. Ainda que tivessem já, Senhor, ó Deus querido, Senhor, os patriarcas, tivessem já a tua lei. Mas, Senhor, ali, aqueles crentes novos, Senhor, estavam vivendo momentos, talvez, Senhor, ó Deus, não tão assim, Senhor, ó Deus, tão firmados, como, Senhor, hoje nós já podemos ter, Senhor, ó Deus, essa solidez. Senhor, e temos, Senhor, tanta coisa, Senhor, ó Deus, disponível para nós nesse tempo. Senhor, e mesmo assim, Senhor, fraquejamos, mesmo assim, Senhor, muitas das vezes, Senhor, nós baixamos a guarda, desanimamos, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós acabamos, Senhor, que por não testemunhar, Senhor, ó Deus, a veracidade do teu evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos te pedir, traz, Senhor, ó Deus, ao nosso coração a aplicabilidade desta palavra, traz ao nosso coração, Senhor, ó Deus querido, esse ensinamento bendito que somente o teu Espírito, Senhor, pode fazer, pode, Senhor, ensinar. Senhor, palavras de Eliana, palavras de Milene, palavras do pastor Daniel, palavras do pastor Onéias, Senhor, ó Deus, mesmo que pautadas na tua palavra, são as nossas palavras, mas a tua palavra, Senhor, é a tua palavra, saiu da tua boca, Senhor, ó Deus, está para nós e é nela que nós queremos nos firmar, porque, Senhor, somente nas tuas palavras nós teremos vida e vida com abundância. Somente a tua palavra traz, Senhor, ó Deus, para nós, Senhor, tudo o que precisamos para, Senhor, ó Deus querido, Senhor, prosseguirmos, para avançarmos, para, Senhor, ó Deus, sermos, ó Deus, Senhor, impulsionados. Deus, então, nessa hora, eu quero te pedir, transforma, Senhor, ó Deus, o nosso entendimento. Senhor, vem trazendo, Senhor, uma renovação. Senhor, se por alguma razão, Senhor, ó Deus, nós nos acomodamos, se por alguma razão, Senhor, nós nos desincentivamos, ou se desistimos, ou se, Senhor, ficamos, ó Deus querido, indolentes nessa caminhada, Deus, perdoa-nos nesse momento. Senhor, ó Deus, mas inclina-nos, ó Deus, segundo o teu Espírito, alinha-nos, Senhor, ó Deus, ao propósito que tu tem para nós, Senhor, nesse tempo, nesse cenário em que nós estamos vivendo. Tu és poderoso para fazer isso, em cada mente, em cada coração. Senhor, e assim, Senhor, nós te clamamos, Senhor, que, Senhor, sejamos cada vez mais crentes mais fortes, mais robustecidos, Senhor, ó Deus, crentes mais firmados, Senhor, enraizados mesmo na tua palavra, para, Senhor, quando formos indagados da nossa fé, nós possamos, ó Deus, erguer, Senhor, ó Deus, a nossa mão e a nossa voz e dizer: o Deus a quem nós servimos, o Deus vivo a quem nós servimos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, Senhor, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Senhor, faz isso, Senhor, através de nós, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para sermos participantes
dessa obra. Que não sejamos decepcionantes para Ti, Senhor, mas que o Senhor olhe para nós e que o Senhor, ó Deus, se alegre, Senhor, ó Deus amado. Senhor, que o Senhor se alegre conosco, que o Senhor, ó Deus amado, tenha prazer em nós. Senhor, e que o Senhor, ó Deus querido, nos use conforme a Tua vontade, o Teu querer para esta geração, neste tempo. E que sim, Senhor, como também Tua filha, Senhor, disse aqui, Senhor, ó Deus amado, que possamos escrever uma história, Senhor, ó Deus, que testemunhe do Teu nome e do Teu poder para a próxima geração. Faz isso através de nós. Senhor, que, como diz o cântico, que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor, mas que se cumpram em nós os Teus propósitos para esse tempo. Assim nós nos colocamos diante de Ti. Eu coloco, Senhor, e entrego os meus irmãos também em Cristo que estão agora orando comigo. Senhor, e que se porventura estão, Senhor, ó Deus, nesta situação, Senhor, que esta palavra seja uma palavra rema, Senhor, que este bate-papo entre nós aqui, Senhor, ó Deus, essa pequena reflexão, Senhor, possa fortalecê-los, Senhor, e ajudá-los, Senhor, a se erguer e a continuar na caminhada. Assim, Deus, nós, crendo no Teu poder e na Tua presença no nosso meio, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor conta conosco nessa geração, meus irmãos. E a nossa oração será sempre essa, sempre crendo que o Senhor, a palavra do Senhor diz e é uma realidade. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E o Senhor tem como fazer isso. Nós não entendemos como Ele pode fazer. Mas eu creio muito na palavra que está lá em Hebreus. Aqueles heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Olha, da fraqueza eles tiraram força. Por quê? Porque o Senhor deu força a eles. Então, fique conosco, né? Continue a não nos prestigiar, a palavra não é essa, mas estar junto conosco, nos fortalecendo mutuamente como igreja. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto. E durante a semana, busque mesmo ao Senhor, se coloque, se proponha, em nome de Jesus, a se alimentar com a palavra de Deus e buscar a revelação do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se proponha mesmo. E fale para o Senhor, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Como diz aqui o texto, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e em nome de Jesus, que você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Vamos divulgar, vamos falar da palavra de Deus. Esse canal ele tem esse objetivo, propagar a palavra do Senhor. E em nome de Jesus sermos fortalecidos no seu amor.